20h33. Boa noite a todos. Solicito o senhor primeiro secretário Mariel Garbelotti que certifique a presença dos senhores vereadores para que se inicie a 13ª sessão ordinária do 4º ano legislativo da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Fartura. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Certifico a presença de todos os vereadores para a realização desta 13ª sessão ordinária. Certificada a presença dos senhores vereadores e havendo quórum legal e regimental, sob a proteção de Deus, declaro aberta a 13ª sessão ordinária do 4º ano legislativo da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Fartura. Conforme o artigo 78 do Regimento Interno em vigor, a ata da 12ª sessão ordinária de 2016, realizada no dia 17 de agosto, e da 9ª sessão extraordinária de 2016, realizada no dia 17 de agosto, próximo passado, e da 10ª sessão extraordinária de 2016, realizada no dia 24 de agosto, próximo passado, não sendo impugnadas ou ratificadas, serão consideradas aprovadas. Consulto os senhores vereadores se tem alguma ressalva. Não havendo nenhuma manifestação, fica aprovada as atas da 12ª sessão ordinária de 2016 e da 9ª e da 10ª sessão extraordinária de 2016 da Câmara Municipal de Fartura. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do expediente da presente sessão. Senhor presidente, senhores vereadores, foram apresentadas para a presente sessão um total de 6 indicações, todas elas amparadas pelo artigo 66 do Regimento Interno desta Casa. Excelentíssimo senhor presidente, nobres senhores vereadores, o vereador Fernando Emílio Bertoni apresenta a indicação número 84 de 2016, indicando ao excelentíssimo prefeito municipal para que entre em contato com o setor competente, visando manutenção na iluminação pública da rua 7 de setembro, mais precisamente nas proximidades do número 127. Justificativa. Esta indicação se dá devido a pedido de moradores residentes na referida rua e proximidades que reclamam da escuridão existente no local. Tenho apresentado com frequência indicações sugerindo melhorias no sistema de iluminação pública municipal, portanto, compreendo a demanda de serviço nesse setor, mas também ressalto a urgência da presente indicação. Portanto, cabe então a este vereador efetuar mais esta indicação, visto se tratar de um pedido de munícipe farturense, ativos colaboradores na taxa de iluminação pública, e que exatamente na rua em que residem não estão sendo devidamente cobertos por esse serviço. Enfim, vamos aguardar juntamente com os moradores a possibilidade de melhorias na iluminação pública dessa rua. Sala das Sessões em 5 de setembro de 2016, assina vereador Fernando Emílio Bertoni. Excelentíssimo senhor presidente, nobres senhores vereadores, o vereador Fernando Emílio Bertoni apresenta a indicação número 85 de 2016, indicando ao excelentíssimo prefeito municipal para que entre em contato com o setor competente, visando manutenção no serviço de tapa-buracos nas ruas do conjunto habitacional São Caetano, principalmente na rua Irmã Eurósia. Justificativa. Existem vários buracos enormes na citada rua e que os moradores estão pedindo reparação, pois além de atrapalhar o tráfego de veículos, nos dias de chuva, fica água empoçada causando transtorno aos moradores dessa rua. Sala das Sessões em 5 de setembro de 2016, assina vereador Fernando Emílio Bertoni. Excelentíssimo senhor presidente, nobres senhores vereadores, vereador Fernando Emílio Bertoni apresenta a indicação número 86 de 2016 e vem indicar ao excelentíssimo prefeito municipal para que disponibilize uma melhor iluminação na rua Sebastião Jorge, no bairro Vila Planalto. Justificativa. Esta indicação se dá devido a pedidos de moradores residentes na referida rua e proximidades que reclamam da escuridão existente no local. Vale ressaltar que estamos reiterando esse pedido, pois já foi apresentado a indicação 133 de 2015. Tenho apresentado com frequência indicações sugerindo melhorias no sistema de iluminação pública municipal, portanto, compreendo a demanda de serviço nesse setor, mas também ressalto a urgência da presente indicação. Portanto, cabe então a este vereador efetuar mais essa indicação, visto se tratar de
pedido de munícipes farturenses, ativos colaboradores na taxa de iluminação pública e que, exatamente na rua em que residem, não estão sendo devidamente cobertos por esse serviço. Enfim, vamos aguardar, juntamente com os moradores, a possibilidade de melhorias na iluminação pública desta rua. Sala das Sessões, em 5 de setembro de 2016, assina vereador Fernando Emílio Bertoni. Excelentíssimo senhor presidente, nobres senhores vereadores, vereador Fernando Emílio Bertoni apresenta a indicação número 87 de 2016, indicando ao excelentíssimo prefeito municipal para que entre em contato com o setor de saúde, objetivando a aceleração para realizar os exames médicos, que são solicitados pelos médicos do posto de saúde, pois tem muitos pacientes com agendamento com datas muito distantes. Justificativa: esta indicação se faz necessária pelo fato de que muitos munícipes estão procurando este vereador para fazer algumas reclamações. Dentre essas reclamações, surgiu o fato de que os exames médicos estão sendo marcados para uma data muito distante da consulta. Partindo deste pressuposto, vem o nome das pessoas que usam do Serviço Público de Saúde para reivindicar uma melhor atuação nessa área, pois os pacientes não podem ficar esperando meses para fazerem seus exames, correndo algum tipo de risco. Portanto, aguardamos uma emergente medida para solucionar os casos na demora dos exames médicos, pois a população não pode ficar à mercê desta grande falha no sistema de saúde do município. Sala das Sessões, em 5 de setembro de 2016, assina vereador Fernando Emílio Bertoni. Excelentíssimo senhor presidente, nobres senhores vereadores, a vereadora Daniela Rodrigues Viana Diogo apresenta a indicação número 88 de 2016, indicando ao excelentíssimo prefeito municipal para que entre em contato com o setor competente, objetivando reparos urgentes nas ruas do conjunto habitacional Bela Vista, visto que o asfalto se encontra com buracos enormes. Justificativa: os moradores e munícipes reclamam que as ruas estão com muitos buracos, necessitando quanto antes de uma operação tapa-buracos, visto que tem causado transtornos aos motoristas, além de poder ocorrer algum acidente. Desta forma, pedimos que a municipalidade atenda a solicitação, resolvendo o problema que não é de hoje e que só tem aumentado. Sala das Sessões, em 5 de setembro de 2016. Assina a vereadora Daniela Rodrigues Viana Diogo. Peço a palavra ao senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Daniela Rodrigues Viana. Senhor presidente, nobres vereadores, público aqui presentes, internautas, ouvintes da rádio, boa noite a todos. Ai, senhor presidente, está difícil, né? A gente pede, mas infelizmente a coisa não está acontecendo. Estive, né, agora nas nossas andanças, estive mais uma vez no bairro Bela Vista. Eu trabalho lá pelo menos uma vez por semana, já venho fazendo essa indicação outras vezes. Os nobres colegas aqui também em outros momentos já fizeram a mesma indicação e, infelizmente, nada está acontecendo. É interessante que a gente anda, tem um pedacinho que está bom, pequenininho, né? Agora, o resto, gente, está um absurdo aquelas ruas lá. Você anda, as ruas, está um perigo. Carro eu já nem falo mais, mas está um perigo para quem anda a pé, senhor presidente. Porque para a pessoa lá andar e tropeçar num buraco, não está muito difícil, não. Eu estive andando por lá e realmente está feia a coisa. Então, é um bairro tão bonito, com pessoas tão bacanas, um bairro que tem tudo para ser uma bênção morar lá, que é muito gostoso, mas, infelizmente, está abandonado e as ruas realmente estão largadas. Então, eu peço, senhor prefeito, por favor, olhe com carinho para o bairro Bela Vista e arrume aquelas ruas, porque já está um estado de calamidade pública. Muito obrigada. Excelentíssimo senhor presidente. Pela ordem. Com a palavra, o vereador Luciano Pérez. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público aqui presente, acredito que os ouvintes da Rádio Nova Voz também, senhor presidente. Eu gostaria de contribuir nessa discussão com a vereadora. Concordo plenamente. A situação lá das ruas do bairro Bela Vista estão cada vez piores. Houve, sim, um recap dentro dessa administração em algumas ruas. Houve também um pedido por parte dessa administração
para que fosse feito um recapeamento em mais ruas do bairro Jardim Bela Vista, mas infelizmente, até eu citei aqui numa época atrás, que nós recebemos a informação do próprio governo do Estado, que perante ao governo do Estado, ali existiam lajotas, e como a gente estava pleiteando o recap de lajota, isso foi uma das informações que a gente obteve quando a gente estava pleiteando o recap. Teve deputado que prometeu que iria, teve até inclusive deputado que fez reunião com os moradores do bairro, prometeu, garantiu a disponibilização de emendas para o bairro. Isso não foi prefeito, não foi coordenador, foi o próprio deputado que teve ali com os moradores e passou essa situação. Infelizmente, a gente sabe todos os problemas que vem ocorrendo no nosso estado, no nosso país, que até hoje nenhum centavo de recurso foi liberado para fazer o recap. Outro problema, até um pouco mais grave, que saiu ontem, qualquer cidadão, qualquer pessoa pode pesquisar isso na internet, que existe uma ação de improbidade administrativa naquele bairro, decorrente desses problemas. Lajota, que era para ser lajota, foi um asfalto que foi desfarelando com o tempo, fez pela metade. Uma ação que gira em torno de 1 milhão, quase 2 milhões de reais, para que seja comprovado alguns documentos com relação ao depósito, calção. Isso aí é algo que todo mundo aqui já sabe, com relação a essa obra. Um problema que candidatos hoje, que querem voltar a ser prefeitos, estão arcando pelo problema que deixou ali no bairro Bela Vista. Algo que hoje vem incomodando, como a vereadora disse, não é um problema de hoje, é algo que cada vez mais vem nos atrapalhando. Então, a falta de zelo ao bem público, a falta de respeito ao dinheiro do cidadão, faz com que hoje a gente chegue nessa situação. Os munícipes lá, como a vereadora bem colocou, se anda na calçada, a calçada tem problema, se anda na rua está pior ainda, enfim. A gente, quem está pagando o pato pelos problemas que causaram naquele bairro, são os coitados dos moradores, que não tem nada a ver com isso. Então, eu queria deixar essa colocação. Obrigado, senhor presidente. A palavra o vereador Fernando Emílio Bertoni. Boa noite, senhor presidente, nós vereadores, nova vereadora, público presente, ouvintes da Rádio Nova Voz. Como o vereador disse, há tempos nós estamos aqui pedindo o recap asfáltico desse bairro. Eu fui atrás para saber a verdade sobre esse problema que os munícipes vêm enfrentando em relação a esse asfalto. Não vi, na época, foi passado que foi mudado o projeto desse asfalto, que era antigamente era para ser lajota, mas foi mudado o projeto visando o asfalto. Então, está havendo algum equívoco aí por parte das informações. Não sei se é a minha ou se é do nobre vereador. E o bairro também foi contemplado com algumas ruas foram recapeadas. Como que o próprio prefeito recapeia algumas ruas, sendo que é lajota? Então, a informação acho que não está batendo. Parte concedida. Eu só gostaria de complementar que a fala do nobre vereador Pituquinha, que realmente, como se faz, se realmente tudo isso é verdade, como se faz o recapeamento em cima de lajota, e mesmo assim, se foi feito, não poderia ter estragado novamente. Então, se o próprio prefeito já fez esse recapeamento, já estragou novamente. Então, concordo, se tem coisa errada, tem que ser investigado, tem que ser feito, não tiro isso. Mas que a população não pode pagar por isso. Então, se já está com o recap, que se conserve, que se cuide. Nós estamos já no final do mandato, e eu vou ser honesta, eu trabalho lá, eu passo lá pelo menos uma vez por semana no bairro Bela Vista, e sempre, meu carro está passando por buraco. Quando eu ando a pé para fazer as visitas domiciliares lá, eu estou enfrentando buracos. Então, assim, infelizmente, eu não consegui ver ainda um carinho
com aquela população para que realmente aquelas ruas sejam, de fato, cuidadas e bem conservadas. Senhor presidente, só para concluir, como está havendo aqui informações divergentes, senhor presidente, eu vou levantar esse caso, para que na próxima sessão a gente torne a falar aqui novamente. Eu, como o nobre vereador falou também de uma informação, eu obtive outra informação, e a população também não pode deixar sair perdendo com essa. Se houve algum erro, alguma falha na administração que fez esse asfalto, a administração tem que pagar pelo erro que ela fez. Nós não estamos aqui para defender ninguém, defender, sim, a população de fartura. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra, o vereador João Carlos Riso. Peço uma parte do vereador. Sim. Só para responder o questionamento, eu acredito que a gente pode trazer informações através de requerimentos, enfim, para que a gente possa ter uma informação concreta, tanto a gente como o vereador citou, mas para que fique bem claro, os recaps aonde foram feitos, não são em todas as ruas do município, foram com recursos próprios, por isso foi feito. Porque quando foi solicitado do Estado, a informação que a gente teve era essa, que ali não tinha lugar para recapear, tinha lajotas. Então, por isso, simples, recurso do munícipe, recursos dos nossos impostos foram investidos ali. Gostaria de frisar aqui, nada disso, né, a gente sabe que o problema principal é os moradores andando nas ruas, a situação que está, é o que a gente espera. Acredito que todos aqui esperam que a solução seja um recap decente nas ruas do bairro. Mas assim, a gente fica preocupado nas divergências de informações, tudo, mas eu acho que tem gente mais preocupada que todos nós aqui, porque, de acordo com o parecer, tem 3 dias para depositar mais de R$1 milhão, então acho que tem mais gente com a orelha em pé do que nós. Obrigado, vereador, pela parte. A palavra, o vereador Mariel Garbelante. Senhor presidente, eu gostaria também de participar dessa discussão. Eu acho que a gente sabe muito bem, nós estamos em véspera de eleição, nós estamos no mês de setembro. Financeiramente, a prefeitura, todos nós sabemos que passa por uma crise financeira terrível. Exemplo disso que o funcionalismo esse mês ainda não recebeu, né? Acredito que na próxima semana isso vai ser restabelecido. E todos nós sabemos que a prefeitura não tem condições de fazer isso e não vai fazer. Mas a gente não pode ficar aqui discutindo quem vai fazer, como é que foi, como é que não foi, porque isso aí não volta mais atrás. As responsabilidades de quem tem que arcar com a consequência daquela situação que já gerou, inclusive, uma CPI aqui na casa, que comprovou todas as irregularidades naquilo lá, e que não houve abertura, inclusive, da CPI, mas a gente sabe que o problema está lá, os moradores estão sofrendo com aquilo lá, e que, de alguma forma, o município vai ter que arcar com a responsabilidade de quem foi irresponsável com aquilo lá. Então, a meu ver, de alguma forma, o abacaxi vai sobrar por próximo mandatário nessa prefeitura e que vai ter que ser dada uma solução para aquela situação que é calamitosa, e lá ainda tem alguns cascalhos de asfalto, que tem lugar que nem asfalto ainda tem. Então o problema é gravíssimo no município, porque se não se planejou as nossas ruas, não se planejou efetivamente o serviço de manutenção e de reforma das ruas no município, né? Tanto com lajotamento, como de calçamento, com asfalto, seja lá o que for. Então o pepino está aí, vai sobrar para quem assumir a prefeitura, e o problema é mais sério do que a gente imagina. Lamento que, infelizmente, nessa administração, aquilo lá não vai ser resolvido. É isso que eu tenho convicção, que a prefeitura não vai ter condições de fazer aquilo, e acredito que, nesse momento também, em termos de licitação, não se pode fazer até passar a eleição.
vai ser muito difícil se resolver ainda esse ano esse problema. Excelentíssimo senhor presidente, nobres senhores vereadores, a vereadora Daniela Rodrigues Viana Diogo apresenta a indicação número 89 de 2016, indicando ao excelentíssimo prefeito municipal para que entre em contato com o setor competente, objetivando calçamento e iluminação na rua Santa Bernadette e na ladeira Bento Bernardes, na Vila Nossa Senhora de Fátima. Justificativa: não é de hoje que os moradores da rua Santa Bernadette e da ladeira Bento Bernardes esperam por benfeitorias em suas ruas, visto que nos dias de hoje, na nossa cidade, nada mais justo que o cidadão ter sua rua asfaltada e iluminada. Então, seja providenciado tais benfeitorias o quanto antes, pois os moradores reclamam que pagam seus impostos e merecem atenção e seus direitos. Sala das Sessões, em 5 de setembro de 2016, assina a vereadora Daniela Rodrigues Viana Diogo. Eu peço a palavra, senhor presidente. A palavra, vereadora Daniela Rodrigues Viana. Vamos lá, mais uma vez, falar sobre o mesmo assunto, iluminação e calçamento, que a gente já vem falando aqui o ano todo, né, o mandato inteiro. Nobre vereador Mariel, eu concordo com o senhor, mas aqui a nossa função é estar cobrando e está fazendo as indicações. Ainda mais porque nós somos representantes do povo e temos que aqui mostrar para o senhor prefeito os problemas da cidade que ele não está vendo. E esse daqui, eu vou ser honesta, eu estive andando pela vila, né, já várias vezes a gente já fez indicação aqui para o calçamento como um todo e iluminação na vila, mas em especial nessa parte eu fiquei com vergonha. Por quê? Eu fiquei com vergonha de mim vereadora, inclusive. Por quê? Enquanto representante do povo, embora a gente, né, eu esteja na vila constantemente, até mesmo porque eu trabalho lá, mas realmente tem algumas ruas que a gente acaba não passando diariamente, não passa com muita frequência. E eu estive, né, passando ali na ladeira e é uma judiação. Eles estão em terra, não existe calçamento, e uma senhora chegou para mim e falou, doutora, né, me chamou de doutora, infelizmente, eu tenho que sair do meu trabalho mais cedo, porque depois das 6 horas eu tenho medo de andar aqui na rua, porque não tem iluminação. Então, é uma judiação, porque lá tem crianças, lá tem adolescentes, tem meninas, tem meninos, tem senhores, tem senhoras, que estão realmente abandonados. Então, aqui, eu entendo com toda a problemática financeira, de final de mandato e tudo mais, mas que, no mínimo, a iluminação seja vista naquele local. Eu peço ao senhor prefeito, encarecidamente, que vá até lá, veja como que está a situação do local, porque realmente está abandonado. Então, como eu disse, infelizmente, eu também não estive lá muitas vezes, né? Até mesmo enquanto vereadora, que é um erro meu, né? Estive na vila várias vezes, mas não especificamente nesse local. Já fiz indicação para esse local, para a vila como um todo, mas aqui eu gostaria encarecidamente de fazer esse pedido para que, no mínimo, a iluminação fosse resolvida o mais breve possível, porque aí é uma questão de segurança e de colocar a vida dos moradores em risco. Obrigada. A palavra, o vereador Luciano Pérez. Senhora vereadora, a senhora falou que esteve lá recentemente, né? O lixo, eu acho que faz uns 60 dias para mais que eu não vou lá. O lixo, como que está lá? A senhora pode fazer alguma colocação? Eu tenho umas fotos aqui que eu posso lhe mostrar depois. Porque quando a senhora fala dos problemas que esses moradores vêm enfrentando, às vezes as pessoas não têm noção. Tudo que a vereadora falou, dobre isso ao quadrado. O problema lá é muito sério. Inclusive, já até indicação de minha autoria, nós já apresentamos sobre essa rua, né, que não era uma rua, mas se tornou uma rua. Enfim, a situação, só para complementar a indicação, senhor presidente, o lixo é um problema muito sério lá. O lixo, o pessoal, fizeram um abaixo-assinado,
eu estive lá durante o mandato, numa reunião com os moradores. Se eu não me engano, lá deve ter umas 10 famílias lá. Das 10 famílias, 9 assinaram pedindo para que colocasse um latão de lixo, para que todas levem ali na saída o seu lixo. Das 10 famílias lá, que detalhe, construiu um muro de uma casa quase no meio da rua, que a máquina não consegue subir lá, estava com problema de ambulância. A ambulância teve que sair um dia com a maca na mão para pegar a gente lá em cima, porque não conseguia subir. Por que não conseguia subir? Porque a máquina foi lá, o cara construiu um muro quase no meio da rua, e esse morador que não assinou, não autorizando, falando que para ele não precisava pôr lixeira nenhuma, ele pegou, assim que a prefeitura colocou lixeira lá, ele colocou em cima de uma charrete e levou essa lixeira na porta do barracão da prefeitura. Então, assim, a gente sabe, os problemas da iluminação é seríssimo. Lá é um breu, que lá é escuro por demais. Tem esse problema das ruas. A gente estava tentando ver a questão de um lajotamento daquela rua, mas hoje, com o cara construiu uma casa, como eu disse, praticamente no meio da rua, fica complicadíssimo para legalizar essa situação. O lixo. Então, o problema lá é muito sério. Eu acho que ali vai ter que ter uma intervenção muito grande do município. Eu acredito que até do Poder Judiciário. Não que a gente vai deixar, que eu estou pregando aqui, que tem que deixar pessoas desabrigadas. Não, muito pelo contrário. Mas ali teve um combinado entre os moradores de deixar uma metragem para uma futura calçada, para uma futura rua. E um morador, por si só, acabou com tudo, colocando o muro da sua casa no meio da rua. Então, ali até para subir, hoje é uma dificuldade muito grande, até para subir com um carro ali. A máquina... Concedo uma parte. Infelizmente, o público não vai conseguir ver, mas o lixo realmente está no meio da rua, uma judiação. Então, com fotos aqui, a gente consegue comprovar esse descaso de fato. Então, assim, essa questão do lixo eu acompanhei porque foi prontamente atendido o pedido e o morador fez isso, colocou na sua charrete e levou e jogou na porta da garagem municipal. E depois disso, nunca mais foi colocado um novo latão ali, enfim. O problema lá é sério, eu acredito que vai ter que ter mais pulso para resolver esse problema. Como eu disse, até se possível, com a intervenção judicial, porque um local que a gente pensa pode ser regularizado, hoje no meio de uma rua tem uma casa. Então esse é um problema muito sério. Obrigado, senhor presidente. Autorizo a Secretaria da Casa que encaminhe as indicações aos setores competentes. Senhor presidente, senhores vereadores, foi apresentado para a presente sessão um requerimento que está fundamentado no inciso 9 do artigo 58, concomitante com o artigo 67 do regimento interno desta Casa. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, a vereadora Daniela Rodrigues Viana Diogo apresenta o requerimento número 74 de 2016 e requer, mediante aprovação plenária, que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, para que informe esta Casa de Leis o que realmente ocorreu no coreto da Praça da Matriz, quem é o engenheiro responsável pela obra, quem recebeu a obra na época, a empresa que realizou a obra já foi acionada, em caso positivo, o que respondeu, quais as providências que serão tomadas para o reparo do coreto e os seus custos. Justificativa. É primordial o vereador estar sempre bem informado sobre as questões do município, para, quando questionado pelos munícipes, ter condições de sanar as indagações de forma clara e precisa. Além disto, o regimento interno da Câmara Municipal prevê em seu artigo 2º que a Câmara possui a função de controle, sendo que o parágrafo 3º do mesmo dispositivo esclarece que a função de controle é de caráter político-administrativo e se exerce sobre a administração municipal, prefeito municipal, mesa da Câmara e vereadores. Desta forma, esta vereadora vem solicitar tais informações com a finalidade de adotar posteriores providências. Sala das Sessões, em 5 de setembro de 2016, assina vereadora Daniela Rodrigues Viana Diogo. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Daniela Rodrigues Viana. Bom, nobres colegas, eu peço o apoio dos senhores para aprovação desse requerimento. Por quê? Na verdade,
ser muito sincera, se tem uma coisa que esse ano me chocou muito, foi realmente o que aconteceu com o nosso coreto. Por quê? Há um tempo atrás, quando a praça foi reformada e tudo mais, nós já questionamos aqui na casa a licitação, como que foi, os processos, né? Nós já fizemos requerimentos aqui solicitando informações. E agora, de repente, acontece isso. E o que me dói muito, que nós sabemos que a nossa praça é o cartão postal da nossa cidade. Então, como que é permitido um local tão importante para o nosso município, né? Quem aí tem mais de 30 anos, lembra que a praça era o local onde a gente passeava, as pessoas davam volta, né? Muitos casais se conheceram andando em volta do antigo coreto. E foi mexer, né? Tudo bem, mas que não acontecesse em 2 anos, né? Já a queda do coreto, vamos dizer assim. Lógico, ele não caiu, mas ele está aí todo estragado. Então, o mais sério, gente, é que é dinheiro público. Além do risco de realmente, né, machucar alguma pessoa e tudo mais, a questão é dinheiro público. É o que nós falamos aqui, até mesmo durante a sessão aqui já, agora há pouco. É dinheiro público que está lá, foi feita uma reforma, foi colocado dinheiro público e o que aconteceu? E agora, para se arrumar esse coreto, vai ser mais dinheiro público. Então, eu peço o apoio dos senhores para que essas respostas venham até a Câmara, para a gente saber exatamente o que aconteceu, o porquê aconteceu, quais as providências vão ser tomadas e o quanto vai custar para o município essas providências, porque o dinheiro que vai ser colocado ali é dinheiro de medicamento, é dinheiro do salário do funcionário público que não está sendo pago em dia, é dinheiro de outros locais que poderia estar sendo utilizado, e bem utilizado para o munícipe, vai ser colocado para a reforma desse coreto. Então, eu aguardo realmente que venha, né, nobre vereador Mariel, que a gente vem falando aqui já faz tempo, que não está vindo as respostas dos requerimentos. Então, eu espero realmente que isso daqui, eu peço como urgência, senhor prefeito, que não demore 1 ano para vir a resposta, mas sim que demore, no máximo, 1 semana. Muito obrigada. Coloco em votação o requerimento número 74 de 2016. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de voto. Senhor presidente, senhores vereadores, vereador Fernando Emílio Bertoni apresenta a moção número 57 de 2016, para que seja consignada a moção de congratulações ao ilustríssimos proprietários da empresa Casa e Casa Audiosat, senhor Anselmo Leite e senhor Vinícius Leite, parabenizando-os pelos 31 anos de existência em nossa cidade. Esta empresa foi inaugurada há 31 anos pelo senhor Anselmo Leite, o qual, com uma visão empreendedora, soube administrar e ampliar cada vez mais sua empresa, passando por diversas crises que assolou o nosso país, não deixando abalar esse estabelecimento. Hoje, a Casa e Casa Audiosat é uma rede de lojas com várias filiais espalhadas pela região, Fartura, Taguaí, Taquarituba, Piraju e Carlópolis, que oferece os mais diversos produtos, atendendo à demanda de vários setores. Além dos empregos que geram e dos impostos que, de forma geral, contribuem para o crescimento dos municípios. A Casa e Casa Audiosat tornou-se referência em imóveis, eletrodomésticos e eletrônicos de Fartura e região. A matriz de nossa cidade conta ainda com uma moderna e equipada seção de som automotivo, alarmes, insufilme e outros acessórios para veículos, sendo uma grande referência nesse setor. Parabenizamos os proprietários principalmente pela geração de empregos durante todos esses anos, sempre aumentando o número de vagas em Fartura e região. Desejamos sucesso. Sala das Sessões, em 5 de setembro de 2016, assina vereador Fernando Emílio Bertoni. Coloco em votação a moção número 57 de 2016. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de voto. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador Fernando Emílio Bertoni apresenta a moção número 58 de 2016
para que seja consignada a moção de congratulações ao ilustríssimos proprietários da empresa Celaria São Jorge, senhor José Roberto Miranda e senhora Angelita Zaque Campos Miranda, parabenizando-os pelos 10 anos de existência em nossa cidade. Esta empresa iniciou-se suas atividades em um pequeno espaço de forma simples, mas com um ótimo atendimento. E graças à visão empreendedora dos proprietários, sempre buscando aperfeiçoar o atendimento aos seus clientes e atender à demanda dos produtos de selaria e estilo country. Esse comércio foi crescendo e hoje é uma grande empresa que gera vários empregos e atende fartura e região. Parabenizamos os proprietários por contribuírem para o desenvolvimento de nosso município através de geração de empregos, recolhimento de impostos e servindo a população farturense. Desejamos sucesso. Sala das Sessões, em 5 de setembro de 2016, assina vereador Fernando Emílio Bertoni. Coloco em votação a moção número 58 de 2016. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de voto. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador Fernando Emílio Bertoni apresenta a moção número 59 de 2016, para que seja consignada a moção de congratulações ao ilustríssimo senhor Fábio Lopes, proprietário da empresa Esfirraria e Pizzaria, parabenizando-o pela reinauguração do seu estabelecimento em novo local. Parabenizamos o proprietário e desejamos que tenha ainda mais sucesso, pois graças à sua dedicação e empenho em seu antigo estabelecimento, agora estará mudando para um local mais privilegiado, mais aconchegante, todo decorado de forma moderna e sofisticada, visando melhor atender sua clientela. Não é de hoje que ouvimos elogios deste estabelecimento pelas suas deliciosas pizzas e esfirras, sendo que neste novo local haverá mais diversidade de produtos, visando, como já dito, agradar a clientela. Por isso, voltamos a parabenizar o senhor Fábio e toda a sua equipe, desejando sucesso e continuidade. Sala das Sessões, em 5 de setembro de 2016, assina vereador Fernando Emílio Bertoni. Coloco em votação a moção número 59 de 2016. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de voto. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador Antônio Dorivete Gabriel apresenta a moção número 60 de 2016, para que seja consignada a moção de congratulações ao ilustríssimo jovem Victor Hitoshi Sacho, extensiva aos pais, o casal Diomar Aparecido Sacho e Luiz Quente Sacho, parabenizando-o pela conquista de uma vaga no Santos Futebol Clube, categorias de base. Victor é um jovem farturense de apenas 15 anos, que se destacou na prática de vários esportes, desde a sua infância, sempre conquistando medalhas e elogios, mas conforme foi crescendo, firmou seu gosto pelo futebol, esporte no qual também vem se destacando cada vez mais. Tanto é que durante a chamada peneira, realizada em nosso município por um famoso olheiro do Santos, que descobriu craques como Neymar e Davi Gol, escolheu Victor para treinar no Santos. Foi escolhido também por um olheiro do Audax Futebol Clube, mas preferiu iniciar seus treinos no Santos. Desejamos todo o sucesso do mundo a este jovem, que irá iniciar uma nova fase de sua vida, tendo data marcada para a sua apresentação, dia 21 de novembro, data em que se tornará realidade um sonho que muitos adolescentes têm, jogar em um time de futebol como este. Sabemos que fará muita falta aos seus amigos, mas com certeza trará muitas alegrias a eles e à fartura, pois com certeza não esquecerá suas origens e levará o nome de nossa cidade onde estiver. Parabenizamos aos pais pelo sucesso e educação do jovem, pois com certeza tem se destacado no esporte. Sabemos que é graças também à educação e disciplina que recebeu em casa. Desejamos a você, Victor, que continue sendo este jovem de valor, que muito orgulha sua família e povo farturense. Sala das Sessões, em 5 de setembro de 2016, assina vereador Antônio Dorivete Gabriel. Com a palavra o vereador Fernando Emílio Bertoni. Peço licença para fazer uso da palavra sentado, senhor presidente. Licença concedida. Eu conheço de perto essa família, são meus amigos também. Gostaria também de parabenizar esse jovem Vitor pelo seu desempenho no esporte, tanto que foi chamado para participar da escolinha do Santos. Então também gostaria de subscrever com o senhor, Dorivete, se o senhor permitisse. É só isso, senhor presidente.
Coloco em votação a moção número 60 de 2016. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de voto. Senhor presidente, senhores vereadores, a vereadora Daniela Rodrigues Viana Diogo apresenta a moção número 61 de 2016 para que seja consignada a moção de congratulações ao casal Luiz Marcos de Souza e Elisângela Martins dos Santos Souza, ilustríssimos proprietários do Piedades Hall, parabenizando-os pela inauguração deste grande espaço de eventos em nossa região. Localizado em um ponto de fácil acesso a todos na região, entre as cidades de Fartura e Itaguaí, o Piedades Hall é um espaço dentro do Aras Piedade, dedicado para eventos internos do Aras, e também para muitos outros tipos de eventos, como festas, casamentos, aniversários, bailes, shows, lançamentos, etc. A inauguração oficial para o grande público será no próximo sábado, dia 11, com o show do grande artista Renato Teixeira, evento que com certeza será um sucesso e vai levar o nome da casa para muitos locais. A vereadora gostaria de agradecer a iniciativa do casal em inaugurar este estabelecimento em nossa região e desejando-lhe sucesso nessa empreitada. Sala das Sessões, em 5 de setembro de 2016, assina a vereadora Daniela Rodrigues Viana Diogo. Coloco em votação a moção número 61 de 2016. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de voto. Senhor presidente, senhores vereadores, a vereadora Daniela Rodrigues Viana Diogo e o vereador João Carlos Riso apresentam moção de pesar número 32 de 2016 para que sejam consignados votos de pesar à família de Clarice Rosa dos Santos, por conta de seu passamento ocorrido no dia 25 de agosto. Envia à Secretaria da Casa que efetue as moções e aos seus familiares. Solicito aos senhores vereadores que façam suas inscrições para efetuar as moções verbais. Com a palavra, o vereador Luciano Pérez. Senhor presidente, eu peço a licença para fazer o uso da palavra sentado. Licença concedida. Senhor presidente, como já não é novidade, e isso muito nos alegra, Fartura mais uma vez se destacando no que são. E hoje nós tivemos a grata notícia no site do IDEB, o Índice de Desenvolvimento de Educação Básica, e Fartura mais uma vez ultrapassou o limite da sua meta, das metas projetadas. Para vocês terem uma ideia, o avanço que a educação de Fartura vem tendo, sem fazer comparativo com nenhuma outro município, mas a meta para 2015 era uma média de 6,9. 2015, porque sai em 2016, mas essa prova foi feita em 2015. Era previsto uma média de 6,9 para o município de Fartura, e hoje nós tivemos a notícia que Fartura teve a sua média 7,3. Esse 7,3, para vocês terem uma ideia, era uma meta projetada para 2021. E Fartura já atingiu essa meta nesse ano, na prova de 2015. Então, senhor presidente, eu gostaria que fosse encaminhado uma moção de congratulação à coordenadora municipal da educação, a Bel, supervisora também da educação, a todas as diretoras, extensiva aos professores do 5º ano das escolas municipais do nosso município, também a todos os funcionários, porque todos fazem parte, fazem com que os alunos tenham condições de atingir uma meta como essa. Então a gente fica muito contente, como membros do poder público, de ver que a educação da nossa cidade vem cada vez mais evoluindo. E isso eu fico muito contente, porque a gente vê futuro nisso. A gente vê cidadão estudando, os nossos jovens cada vez mais se destacando,
e isso, para todo farturense, é um motivo de muito orgulho. Então, a gente gostaria de valorizar esses profissionais que tanto se empenharam para que nós obtivéssemos essa nota. Obrigado, senhor presidente. Coloco em votação moções de congratulações aos professores do IDEB, que alcançou uma nota pelo IDEB de 7,3, né? Aos professores do 5º ano e coordenadora municipal, a supervisora, Bel, uma moção de congratulações e será enviada à secretaria para que efetue essas moções e serão dadas às famílias, professores. Coloque em votação essa moção. Aqueles que for favorável permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de voto. A palavra o vereador Mariel Garbelotti. Senhor presidente, nobres vereadores, ouvintes, internautas, eu gostaria aqui, senhor presidente, que esta casa concedesse, né, aprovando esta moção de congratulações, as meninas Laura, Maria Júlia, Caroline e Brena, e também o professor Luiz Gustavo Vilas Boas. Vou estar passando depois para a secretaria da casa, senhor presidente. Laura, Maria Júlia, Caroline e Brena, juntamente com o professor Luiz Gustavo Vilas Boas, essas meninas, elas conquistaram um feito maravilhoso, representando a escola Monsenhor José Trombe e automaticamente o nosso município, nos Jogos Escolares do Estado de São Paulo. Equipe tênis de mesa mirim feminino. Essas meninas conseguiram com muita honra o 5º lugar no estado de São Paulo. Elas foram campeãs na fase de diretoria de ensino, elas foram campeãs na fase regional na cidade de Assis e conquistaram o 5º lugar dos Jogos Escolares no estado de São Paulo, na cidade de Taquaritinga, interior de São Paulo. E só não chegaram mais adiante porque faltou um pouquinho de experiência para as meninas. Elas são categorias mirim, 13 e 14 anos. Então é um feito muito importante para a gente que trabalha na área de educação física. A gente tem muito orgulho dessas meninas. Eu gostaria que fosse consignada essa moção. Aqui no nosso país costuma-se muito vangloriar somente quem é campeão, né? Eu acho que para a gente o 5º lugar representa muito, em se tratando de uma modalidade que é muito recente no nosso município, em especial na escola Monsenhor José Trombe. Então gostaria aqui de parabenizar essas meninas, em conjunto com o professor Luiz Gustavo, que desenvolve na área de educação física lá na escola o tênis de mesa. Então era isso, senhor presidente. Coloco em votação uma moção de congratulações para as meninas Laura, Maria Júlia, Brena, Carolina e para o professor Luiz Gustavo Vilas Boas, pelo desempenho que eles vêm tendo pelo tênis de mesa mirim. Coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis, palmeiras como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de voto. Senhor presidente, só uma questãozinha que eu esqueci de falar. Eu gostaria que, se fosse possível, na próxima sessão, a gente convidasse essas meninas para estar recebendo as moções aqui, como uma forma de um incentivo ainda maior para elas, senhor presidente. Serão feitos, senhor presidente, senhor secretário. Com a palavra, o vereador Fernando Emílio Bertoni. Senhor presidente, quero fazer uso da palavra sentada. Autorização concedida. Senhor presidente, gostaria de que fosse consignada moções de congratulações ao servidor público, seu Elias, que por muito tempo foi motorista, serviu os munícipes farturenses. Por um tempo, acho que ele ficou tomando conta do ginásio de esporte, se não me engano, do São Caetano, e agora, há pouco tempo, ele se aposentou na prefeitura municipal.
Então, eu gostaria de conceder a moção de congratulações para ele. Tá bom? Coloco em votação moção de congratulações ao servidor público, senhor Elias, pela aposentadoria. Foi concedido, recebeu a aposentadoria. Aqueles que forem favoráveis à permanência como estão, eles contaram que se levantem. Aprovado por unanimidade de voto. Com a palavra o vereador Antônio de Oliveira Gabriel. Senhor presidente, nobres colegas, público que nos ouvem. Senhor presidente, eu gostaria que fosse, logicamente, se os colegas assim concordarem, que fosse consignado também moção de congratulações a 3 funcionários da Santa Casa de Fartura. Foi criado recentemente por essa diretoria, até como forma de incentivo, né, aos funcionários, desde o mês de junho deste ano, o funcionário destaque da Santa Casa. Logicamente que isso é feito uma consulta com os munícipes, né, que frequentam aquela entidade, que usam do serviço daquela entidade. Então, no mês de junho, foi concedido o funcionário de destaque no mês de junho ao senhor José Batista do Prado. No mês de julho, Rosa Rosolene Keck. E no mês de agosto, Vanido Santos Correia. Então, são funcionários, logicamente, que atendem a população, né, e que receberam esse título merecidamente. Então, se assim os nobres colegas concordarem, que seja consignado moção de congratulações a eles. Era isso, senhor presidente. Coloco em votação a moção de congratulações aos funcionários da Santa Casa. Como funcionário destaque, José Batista do Prado, Rosa Rosolene Keck e Vanido Santos Correia. Coloque em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, eles contaram que se levantem. Aprovado por unanimidade de voto. Nada mais havendo a ser tratado no expediente da presente sessão, consulto os senhores vereadores sobre a possibilidade de passar uma ordem do dia dispensando o intervalo. Sendo de concordância de todos, passamos a ordem do dia, comunicando que os projetos que estavam nas comissões receberam pareceres favoráveis e estão aptos a serem votados. Os membros das comissões solicitaram primeira e segunda votação nessa mesma sessão, o que foi deferido por esta presidência. As palavras, presidente. A palavra o vereador José Flávio Ribeiro. Senhor presidente, eu peço a dispensa da leitura desses projetos, que já é de conhecimento de todos. Então, eu peço... Coloque em votação o pedido do vereador José Flávio Ribeiro. Aquele que for favorável para a permanência como estão, eles contaram que se levantem. Aprovado por unanimidade de voto. Coloco em primeira discussão o projeto de lei legislativo número 6 de 2016, que dispõe sobre autorização para a Prefeitura Municipal realizar a redução de impostos prediais, territorial, urbano, IPTU, aos proprietários de imóveis residenciais e não residenciais que adotem medidas que estimulem a proteção, preservação e recuperação do meio ambiente no município de Fartura, São Paulo, e da outras providências. Peço a palavra, presidente. Com a palavra o vereador Humberto Daniani. Boa noite a todos, público presente, internautas e a Rádio Nova Voz. Senhor, para estudo melhor, eu gostaria de pedir vista no projeto. Pedido de vista concedido. Coloco em discussão. Pela ordem.
Palavra, vereador Luciano Pérez. Pediria vistas nesse projeto, senhor presidente. Esse segundo também? O segundo. Pedido de vista, cedido. O senhor nem liberou, nem leu a primeira. Viu a primeira? Tem que ler primeiro, presidente. Para depois conceder o pedido de vista. Não abriu nem discussão. O senhor nem abriu discussão? Coloquei em votação? Vou votar atrás então, vamos Sim, fazer senhor. as coisas como é preciso. Então, aqui foi, já fiz a leitura do pedido de discussão, né? Ah, tá. Coloco em votação. Coloco em votação primeira discussão. Coloco em primeira discussão o projeto de lei legislativo 2016 sobre alteração do artigo 1º da Lei Municipal número 12.200 de 2003, que dispõe sobre a inclusão de carne de peixe no cardápio da merenda escolar. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra o vereador Luciano Pérez. Senhor presidente, eu peço vistas nesse projeto. Pedido de vista permitido. Não tinha outro projeto? Nada mais havendo a ser tratado na ordem do dia, passamos para a parte da palavra livre. Solicito aos senhores vereadores que façam suas inscrições para o uso da palavra. Solicito que obedeçam rigorosamente os prazos regimentais para o bom andamento dos trabalhos. Peço a minha dispensa, senhor presidente. Dispensa concedida. Com a palavra o vereador Mariel Garbelotti. Senhor presidente, eu solicito autorização para permanecer sentado para usar a palavra livre, senhor presidente. Autorização permitida. Senhor presidente, o público que ainda nos ouve, ouvintes da rádio e também internautas. Eu gostaria de usar a palavra livre hoje para fazer algumas colocações de algumas demandas que eu preciso estar complementando aqui e vou aproveitar essa palavra nesse momento. Primeiramente, eu gostaria de falar aqui, nessas visitas que a gente está fazendo em período eleitoral, a gente se depara com muitas situações complicadas aqui. Hoje nós já discutimos problema de asfalto, né, em um bairro, em outro bairro, problema de iluminação, enfim, os problemas são gerais. E esse não deixa de ser também, né? A pedido de um morador, que eu gostaria aqui de preservar o nome, ele está fazendo uma reclamação grave em relação a um problema que estão causando na residência dele. Um morador na esquina da Rua das Itaúbas, no Jardim da Serra, e foi causado um problema no escoamento de água, bem na esquina. Essa Rua Itaúbas, para quem não conhece, ela é a esquina com o supermercado sertanejo, lá no Jardim da Serra, e ela pega uma bifurcação, são duas ruas, né, que desce ali, e período de chuva a água desce com uma força tremenda, só que o escoamento de água foi desviado na travessa e sai na porta da casa dele praticamente. Então o dia de chuva, uma chuva mais pesada um pouquinho, essa água cai na sala dele. E, infelizmente, é um problema de ordem técnica, né? Alguém que conhece mais do assunto que tinha que ter feito aquele serviço, porque eles fizeram um corte na diagonal para a água escoar de duas ruas que vêm. Então, a água que vem dos dois lados vem tudo para o lado da casa dele. E é um transtorno terrível que está causando para esse morador e sua família, e que, devido a isso, acarretou um problema ainda maior, que toda a terra que desce nessa enxurrada acabou entupindo o bueiro totalmente. Eu estou com as fotos aqui, eu não consegui tempo para pedir o data show, que eu ia estar mostrando, mas já nasceu mato dentro do bueiro, para vocês terem uma ideia.
A que ponto que chegou? Então, nesses dias de chuva que caíram aí, a água nem no bueiro entra mais, vai totalmente para dentro da casa dele. E ele está pedindo socorro. Ele já conversou com o setor que faz esse serviço na prefeitura, nada resolveram, está lá o problema, como eu disse, mato cresceu dentro do bueiro, de tão entupido que está. Então ele está pedindo socorro e eu estou sendo a voz dele aqui nessa casa hoje. Esquina da Rua das Itaúbas, para quem desce do ginásio de esportes ali do bairro, e em cruzamento com o supermercado sertanejo. Então, se alguém da prefeitura que com certeza esteja nos ouvindo, por favor, dê uma passada lá para tentar, no mínimo, minimizar o problema do morador que já está com um transtorno terrível, porque calçamento não tem lá também, né? Então, nesse sentido, eu estou me manifestando aqui para esse morador lá na esquina da Rua das Itaúbas. Outra situação, gostaria de fazer aqui um apelo para que o senhor prefeito, depois de fazer aniversário, a bendita faixa de pedestre na escola João Batista de Oliveira, que ainda não fizeram. Eu não sei mais a quem recorrer. Eu, como vereador nessa casa, eu tenho vergonha de ser cobrado por munícipe e o problema ainda persistir, que já vai fazer aniversário, uma coisa tão simples e tão básica, uma pintura de uma simples faixa de pedestre no entorno da escola João Batista de Oliveira, para a segurança das nossas crianças que atravessam ali e para a segurança dos pais e de todos os usuários das pessoas que constantemente estão ali, buscando e levando as suas crianças na escola. Eu faço um apelo ao senhor prefeito, ou alguém ligado ao senhor prefeito, que nos atenda pelo amor de Deus. Terceira situação, já pedi para o senhor prefeito, já pedi para o senhor coordenador de esportes, e nada resolvido ainda. Em respeito à memória do nosso amigo, o Buzina, Vinícius Maciel Mendes do Prado. Foi feita uma homenagem para ele no prédio do antigo Banespinha, onde funciona a Coordenadoria de Educação. Coordenadoria de Esportes, desculpa. Naquele local era só para fazer uma pintura, colocando prédio Vinícius Maciel Mendes do Prado, Buzina. Existe uma lei no município com essa denominação. E, novamente, eu estou pedindo aqui pela terceira vez, porque o senhor prefeito não atendeu e o senhor coordenador de esportes também não atendeu. Se ele me autorizar, eu aqui publicamente, se for o problema de comprar tinta, eu cedo a tinta e cedo o funcionário para fazer essa pintura. Se o problema for esse, eu estou à disposição. Porque é uma coisa tão simples, tão básica, que tem muita gente que não dá valor, mas eu, em respeito à memória do meu amigo, e foi aluno meu, inclusive, o Buzina, eu estou pedindo essa gentileza mais uma vez. E por último, não preciso falar mais nada, cansei de pedir resposta de alguns requerimentos para essa administração transparente. É o que se prega por aí. No papel e no microfone, realmente é transparente, mas nas atitudes e na prática, não. Eu estou com um monte de requerimento aqui. Falei, senhor presidente, agradeço muito a vossa atenção. Todos os ofícios foram encaminhados no dia 23 de agosto. Todos os meus requerimentos solicitados urgência no envio das respostas. E nada, senhor presidente, nada. Eu lamento muito, mas eu estou encaminhando na próxima semana uma representação junto ao Ministério Público da cidade, e uma dessas representações diz respeito a um dos requerimentos que ele não me manda cópia, que diz respeito às gratificações ao funcionalismo público municipal, em que o Tribunal de Contas já apontou nas contas de 2013, rejeitadas por sinal, e que vai estar, com certeza, apontando em 2014 e em 2015, e eu estou enviando ao Ministério Público para as devidas providências. Sem contar a situação dos pobres servidores públicos municipais inativos, que desde 2012 estão aguardando
Depois de tanta enrolação, nada aconteceu, né? Tudo que foi pedido foi feito, mas nada aconteceu daquilo que os pobres aposentados, que tanto tempo destinaram de trabalho ao nosso município, estão aí sofrendo as consequências, infelizmente, de administrações aí irresponsáveis que causaram esse transtorno a eles. Finalizando, senhor presidente, desculpa o desabafo, mas eu me sinto enojado de estar vereador aqui nessa casa hoje pela falta de transparência desse executivo municipal em relação às nossas demandas. Então, o desabafo que eu precisava fazer para encerrar esta sessão aqui, 13ª sessão, na palavra livre, a qual eu usei. Agradeço a atenção de todos, obrigado mais uma vez e desculpa pelo desabafo que eu precisei fazer. Nada mais havendo a ser tratado no expediente da presente sessão, declaro encerrada. E agradeço a presença de todos. Desejo uma boa noite.